nosso estudo nos trouxe aqui, a Praça de São Pedro, diante da Basílica de São Pedro, uma das 4 basílicas patriarcais de Roma, para conhecermos mais da profecia de Apocalipse 13. Será de fato que esse poder, o poder papal, se enquadra em todas as descrições feitas em Daniel e Apocalipse para um poder antagônico a Deus e que atuaria durante 1260 anos? Vamos aprender mais dessa história. As profecias de Daniel e Apocalipse apontam que o chifre pequeno e a besta que emerge do mar dominariam por 1260 anos na história. O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, escreveu: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. João, o escritor do Apocalipse, escreveu no capítulo 12, verso 6: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Em Apocalipse capítulo 13, verso 5, João escreveu: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. A Bíblia, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, diz que esse poder atuaria por 1260 anos, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essas 3 expressões, elas se referem à mesma coisa, que o poder papal atuaria por 1260 anos. Esse período cumpre-se na história perfeitamente dos anos 538 a 1798. 538, quando é expulsa de Roma a última tribo ariana, os ostrogodos. Já em 1798, no dia 15 de fevereiro, temos a prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte, cumprindo-se assim a profecia de que a ferida mortal seria dada em uma das cabeças desse poder. Em Apocalipse 13, verso 7, nós lemos: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O vocabulário aqui é quase idêntico ao de Daniel 7:21, que ensina que o chifre pequeno faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles. A expressão a cada tribo, povo e língua se refere à esfera de suas obras e se aplica ao auge do papado. Talvez durante a Idade Média, quando o pontífice exercia domínio sobre toda a Europa. Nós vamos conhecer aqui agora, na cidade de Coimbra, em Portugal, um local onde se estabeleceu o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição. Neste local, as pessoas eram condenadas e torturadas. E você vai conhecer um pouquinho das formas como as pessoas eram torturadas. Aqueles que eram declarados hereges pela Igreja Romana e pelo Tribunal do Santo Ofício.
Somente a eternidade vai revelar quantas pessoas perderam suas vidas por causa das perseguições movidas pela Igreja Romana na Idade Média. O ápice dessa perseguição se deu no 12º século, 13º, com o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício. E apenas aqui, na cidade de Lisboa, mais de 11.000 pessoas foram mortas por esse tribunal. Muitas delas perderam todos os seus bens, suas famílias, e nós ficamos imaginando o ódio que Satanás tem contra os fiéis filhos de Deus que amam e respeitam sua palavra. O bispo de Melx era um homem piedoso e temente a Deus. Ele tinha grande desejo de que seu povo tivesse acesso às Escrituras Sagradas. Então, buscou a ajuda de Lefebvre e este começou a traduzir o Novo Testamento para o francês. Ao mesmo tempo em que a Bíblia saía do prelo de Wittenberg para a língua alemã, o Novo Testamento era dado ao povo da França. E assim, a luz da palavra de Deus começou a irradiar por toda a nação. Trabalhadores de campo, artífices nas oficinas, suavizavam a labuta diária, conversando sobre as preciosas verdades da Bíblia. Aumentando, porém, o número de conversos, os chefes papais trouxeram de volta a fogueira. A reforma protestante, aqui na França, era de origem calvinista, e os calvinistas nesse país passaram a ser chamados de huguenotes. Os huguenotes criam que a França deveria se tornar um país protestante. Por sua vez, os católicos viam essa tentativa como uma grande ameaça à estabilidade nacional. No dia 23 de agosto de 1572, começou o famoso massacre de São Bartolomeu, iniciado aqui em Paris e estendeu-se às demais províncias da França. Calcula-se que em Paris foram mortos 10.000 huguenotes e em toda a França cerca de 70.000. O mundo ainda recorda com terror aquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, cedendo à pressão dos sacerdotes e prelados romanos, sancionou a hedionda obra. Um sino badalando às noites, um dobre fúnebre foi o sinal para o início do morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando no rei, eram arrastados agora para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. E quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. E o cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1.000 coroas. O canhão do castelo de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignitários eclesiásticos, fizeram uma longa procissão. Uma medalha também foi cunhada para comemorar o massacre e no Vaticano ainda se podem ver os quadros de Vasari descrevendo a tragédia. Quando a França rejeitou a dádiva do céu, lançou a semente da anarquia e a inevitável consequência de causa e efeito
resultou nas cenas da Revolução e no reinado de terror que se seguiu. Durante esse extenso período de perseguições, movidos pela Igreja Romana contra os valdenses, albigenses e huguenotes, a Bíblia foi completamente abandonada. Suas verdades foram esquecidas e, em seu lugar, entraram para dentro da Igreja ritos e tradições, sem qualquer aprovação da Palavra de Deus. A fé estava sendo corrompida. Voltaremos a esse tema em nosso próximo episódio.